dia, caros amigos e ouvintes. Quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica de 1 Pedro capítulo 3, o versículo 9, onde ele ensina: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Em relação a esta passagem bíblica, que consta as palavras do apóstolo Pedro, nós podemos perceber a importância de uma bênção. Ele mesmo diz para não pagar o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Mas, em lugar disso, dar, ser uma bênção. É uma afirmação que o apóstolo Pedro faz difícil de ser cumprida. Pois nós, quando somos ofendidos ou quando alguém age de uma forma má para conosco, o sangue ferve, dá vontade de estrangular, de usar a força das mãos e praticar justiça. Porém, a Bíblia nos ensina que devemos ser pessoas diferentes. Jesus já mencionava isso, e o apóstolo Pedro, baseado no que Jesus ensinava, vem e nos traz esse propósito de vida, de não pagar a ofensa como a nova ofensa ou como outra ofensa, mas como uma bênção. Isso é algo difícil, mas não impossível de ser cumprido. Se nós temos fé, se nós confiamos tudo nas mãos de Deus, nós podemos vir e colocar diante dele as maldades, as ofensas das outras pessoas, com a certeza de que ele fará justiça em nosso lugar e de que ele nos auxiliará para que possamos ser diferentes, que possamos ter uma outra postura em relação a outra pessoa, de sermos uma bênção. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que eram maquiavélicas, que podiam fazer o pior pelos outros, mas que no momento de apuro, elas tiveram que ser socorridas por aqueles que eles jamais esperavam, por aqueles que eles nem queriam ver na sua frente, mas eram obrigados a aceitá-los e reconhecer que aquela pessoa a quem ela tanto fez mal foi uma verdadeira bênção na sua vida. E de igual forma, caros ouvintes, eu lhes pergunto: vocês já foram hoje uma bênção na vida de alguém? Vocês já demonstraram os seus sentimentos? Vocês já ligaram para alguém e mandaram uma mensagem, relembrando o quanto essa pessoa é importante e é especial? Você já animou uma outra pessoa? Eu sei que nós estamos em épocas de reclusão, em época de cuidado, mas isso não justifica a nossa falta de atenção. Ao contrário, muitos agora justamente têm tempo para demonstrar o seu sentimento, para compartilhar do seu tempo para com uma outra pessoa. Deus nos abençoa, mas Ele espera que cada um de nós, com o nosso jeito de ser, com as nossas palavras, possa ser uma bênção na vida dos outros. Nesse sentido, existe uma bela história. Havia um pastor que tinha diante de si todos os cultos uma senhora que praticamente era surda. Incomodado com a questão de que ela provavelmente não ouvisse o culto, o pastor se esforçava e falava cada vez mais alto. Um dia ele resolveu conversar com aquela senhora e na sua cabeça ele tinha a ideia de explicá-la que seria melhor ficar em casa. Aos berros, conversando com aquela senhora, ele perguntou: mas por que você, afinal de contas, ainda vem para a igreja se você não entende nada? Aquela senhora, na sua simplicidade, diz: pastor, eu não entendo absolutamente nada do que é falado no culto, mas eu estou lá, porque lá eu tenho comunhão com as outras pessoas, porque lá, pelos gestos que são feitos no altar, eu entendo o que está acontecendo. E no final do culto, eu saio
com a bênção de Deus. Caros amigos, com toda certeza, num culto, através de palavras bonitas, através da palavra bíblica, espero que através desta mensagem, ela também possa ser uma bênção na sua vida. Nós precisamos ser bênção, como bem lembra o apóstolo Pedro, mas nós, em primeiro lugar, precisamos nos encher, nos fortalecer com a palavra de Deus. E precisamos, como aquela senhora que não ouvia quase nada, estarmos dispostos a recebermos a bênção de Deus. Por isso eu desejo a vocês que vocês tenham vontade de receber aquilo que Deus quer dar de presente, de graça, para cada um de vocês. Que isso possa encher o vosso coração, vos fortalecer. E assim, com toda certeza, nós vamos cumprir aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina. Não pagaremos ofensa com ofensa, mas seremos uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Deus da bênção nos ajude e nos fortaleça neste propósito. Amém.